Você lembra o caso do Venâncio Mondlane, né? Ser chamado na Procuradoria-Geral da República de Moçambique, ser ouvido e depois passar muito tempo se pensar o que tinha que ser colocado como processo crime para o Venâncio Mondlane, onde é que tinha que começar o assunto. Você lembra que eu, nos vídeos anteriores, falei, olha, eu fico indignado quando um processo corre diretamente na Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Não corre nem em primeira instância, segunda instância, terceira instância, até chegar lá. Mas o assunto correu lá, sabe por quê? Foi usado aquela Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Foi usado aquele escritório. Foi usado aquele gabinete para poder atormentar o povo moçambicano, para poder manipular as mentes do povo moçambicano, para fazer entender à comunidade internacional de que o caso está sendo levado do alto nível. Mas o caso não é do alto nível. O caso é de baixíssimo. Só que houve muitas questões que fizeram com que os senhores da Frelimo levassem aquele assunto para lá. Mas sabe por quê? Porque eles tinham medo de que se fosse que o assunto teria sido tratado no gabinete da Procuradoria-Geral da cidade de Maputo, que é Kamamfumo, assunto seria outro. Porque o povo moçambicano ia pagar aquela procuradoria. Sabes disso, né? Agora, levaram para lá para manipular as pessoas. Mas agora, o que é que eu trago aqui? Primeiro, te convido a se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, partilhar para amigos e familiares e deixar like. Não custa nada. Entrou, deixou like, já não demora. Para não esquecer, entrou, deixou like e partilha. E assista de uma forma ordeira para poderes entender o que é que eu trago. Primeiro, eu sou Moçagini Cose e vamos ao que interessa. Venâncio Antônio Bila Mondlane postou nas suas páginas uma informação que dá controvérsia. Como é que o processo tinha que ser conduzido, como é que o processo tinha que ser. Você sabe, né? Que o Venâncio Mondlane é um daqueles gajos inteligentes que sabe enquadrar as coisas. Apesar de que ele não fez o direito, mas não lhe tira o direito de analisar as coisas como uma pessoa sábia, como uma pessoa inteligente sobre tudo que for acontecer naquele país. Portanto, vamos aqui dar o veredito do Venâncio Mondlane. O procurador meteu água naquela acusação. E são várias e verdadeiríssimas inutilidades. Vamos por parte. Sei que não vão gostar vocês que são da STV Notícias. O procurador que instruiu o caso é de terceira categoria, significa é distrital. Lá onde se começa a carreira. Neste caso, Kamamfumo. Ele começou em Kamampunguana e depois foi para Kamamfumo. Mas ainda está na nomeação previsória na magistratura do Ministério Público. Logo devia descrever só ao que ocorreu ou o que está ocorrendo em Kamamfumo e não nos outros distritos municipais que também tem o procurador. Mas ele na peça fala em Nhonguia, Xamanculo, Luís Cabral, Ressano Gracia e Moçambique. Dentro isso chama-se incompetência e a razão de territorial. 2. Facto de ser Kamamfumo, onde está a PGR e onde fazia as audições na sala em regime de empréstimo do CCCG, não lhe dá o direito de instruir o caso fora do distrito do urbano Kamamfumo. 3. Ele sendo procurador de terceira e não pode instruir o processo que moldura penal vai além de 8 anos de prisão. O procurador que ouviu Venâncio Mondlane todo o tempo cometeu um crime. Porque é um gajo que não é nada. Ele está numa situação previsória para exercer suas funções. Só poderia ser um gajo da Frelimo levado no comitê central para dizer que tem que levar os assuntos. E depois, órgão do advogado, estão a ver essa cena, não estão a fazer nada. E depois, os juízes da magistratura nacional, estão a ver esse caso, não estão a fazer nada. O gajo é palhaço. Eu falei que era uma piada. O que estava a acontecer lá era uma piada. E agora está a ver resultados fidedignos sobre as informações que o próprio Venâncio Mondlane, ao longo do tempo, fez uma análise. Venâncio, atrasaste, brata. Tinha que trazer essas informações antes que esse gajo ganhasse mais campo. 4. Logo, as matérias sobre o terrorismo, etc., sendo puníveis pela pena de 20 a 24 anos, o procurador terceira de distrito não pode instruir. Chama-se incompetência em razão material. Eu falei
que toda a cena dos 5 crimes não faz respeito ao Venâncio Mondlane. Acusar daqueles polícias que assassinaram o povo moçambicano, aquelas todas falam, e dizer que era Venâncio Mondlane o culpado daquela toda cena. Venâncio Mondlane convidou para se cantar hino nacional. Venâncio Mondlane convidou para se cantar hino africano. Venâncio Mondlane convidou o povo moçambicano a reivindicar seus direitos constituídos na Constituição da República de Moçambique no artigo 51. Senhor magistrado incompetente. 5. Ainda o procurador, ao não indicar os motivos que levantaram Venâncio Mondlane a se manifestar, isto é reivindicação sobre a fraude eleitoral. E ele foi desonesto à falta de indicação na acusação pelo Ministério Público dos motivos que levaram o arguido a cometer atos em que se julga ilícito em julgar na atualidade da acusação. Bradas, o procurador que o viu, Venâncio Mondlane, neste exato momento precisa responder também crimes sobre a atuação desse processo que está a acusar Venâncio Mondlane. Agora, será que o juiz também vai ser lambibota ou não? Aqui, se o juiz ser um gajo íntegro, ele vai inutilizar isso, vai arquivar, vai colocar na lixeira, vai levar os documentos. Mas agora, fique ligadinho, você vai entender o que está a acontecer. O mais importante e grave, o procurador não fez submissão dos fatos concretos à norma violentada. Isso dá lugar da neutralidade da acusação. Na função em que funciona e fim de dizer que o arguido é acusado de uma lista de crimes e não associar os fatos concretos a cada crime, que diz com respeito cometido. Como vai ser possível saber se de facto tal correspondente do crime tal? Quem vai adivinhar isso depois de deduzir a acusação? O juiz? Lembra que eu falei? Se o juiz vai entender de que o procurador que ouviu o Venâncio Mondlane é palhaço, é incompetente, está na nomeação previsória, está na terceira, e depois ele mesmo cometeu o crime por estar a movimentar pessoas e depois movimentar aquelas todas pessoas que faziam parte do lambibotismo do Comando Geral, estar a encolarar o povo ali na Procuradoria-Geral da República de Moçambique e usar o gabinete da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Agora, vamos lá ainda discursar, porque este assunto é muito importante para você entender. Não pode ir a tarefa de deduzir fatos dos crimes. Os advogados do Venâncio Antônio Bila Mondlane não podem esses efetivamente saber de fatos são reputados de crime para contra os argumentos. Ou ele, o Ministério Público, vai ter que esclarecer isso sobre a sede do julgamento. Não, pode ser assim, dando tempo ao largo de 14 meses para efetivamente ter toda a folga para deduzir a acusação séria e ainda absurdo no Ministério Público. Vir dizer ao público, submetendo vários tipos de fatores e esse processo que vai ser levado no tribunal. A norma não permite isso, deduzindo a acusação e a injustiça. Esta é uma fachada. Não há lugar descredível ou não há lugar mais nada. A bola pode ser da defesa, mas sim essa bola pode cair nas mãos do jogador. Como feita com Venâncio Mondlane, vai se defender se não estar identificados os fatos do Ministério Público. Entende o crime? É por sua vez. A associação não normaliza a concretização da violência, vai se defender da cabeça de cobra cega. Isso violenta os direitos constitucionais de a defesa ampla. A acusação nunca pode ser compaciosa, deve ser sindicados os fatos concretos da veracidade dos fatos. Mas, irmãos, portanto, entenda uma vez por todas. Eu estive a ler aqui na correria. Vamos lá entender. Olha, os advogados do Venâncio Mondlane foram proibidos logo no início saber qual era a acusação do Venâncio Mondlane quando estava sendo ouvido. Porque todos os processos legais, quando você é chamado na Procuradoria-Geral da República de Moçambique, ou você deve ser notificado como testemunha ou como arguido em acusação de alguma coisa. Foram 14 meses, meus irmãos, 1 ano e 2 meses a procurar poder identificar o que tinha que combinar com Venâncio Mondlane, o que tinha que ser considerado Venâncio Mondlane. Só depois de 14 meses é aí onde Venâncio Mondlane foi dito: você é acusado, 5 crimes, você motivou o povo a destruir a pátria, você lesou. Lembra, quando eu falei que o testemunha principal
por ser Albino Forquilha, o testemunha principal, por ser Bernardino Rafael, ser Arrevimo, ser o porta-voz de Eliseu do Podemos, já era uma piada. Era para entender que isto já era uma piada orquestrada de um grupo que faz parte do sistema. Vamos. Sétimo, Venâncio Mondlane, para vosso contragosto, a STV e a CIA é membro nos termos do Conselho da CRM, até foi convidado para trabalho no Conselho do Estado. Vocês mesmos foram testemunha disso. Não viram nada de convocatória sobre isso? Agora entra aquilo que eu falei antes. Venâncio Mondlane tem imunidade. Por ser o segundo mais votado, ele não merece ser desrespeitado com nenhum órgão público ao nível nacional. E muito mais, um fantoche como polícia, como esse magistrado lambibota que está numa nomeação previsória. Venâncio Mondlane tem imunidade e foi convidado para ser membro do Conselho do Estado e já fez primeira reunião. Olha, eu falei, Venâncio Mondlane, não há essa possibilidade de eu ver esse gajo a cair do jeito que eles pensam. Eu às vezes costumo pensar de que, olha, ali na Frelimo tem gajos, mano, que estão a fazer as coisas atropelar só por acidente. Isso é falta de informação de direito constitucional. Para esse senhor que chamou Venâncio Mondlane todos esses tempos a dar entrevista, a manipular, gastar 10 horas do tempo só a ouvir Venâncio Mondlane. Qual é a cena? Agora vamos lá entender de outra parte. Nona, a instrução do Tribunal da cidade de Maputo tem categoria de província, onde o procurador do terceiro distrito remeteu também a interpretação sobre o caso neste exato momento. Se o procurador é da terceiro distrito de Camanfumo, devia remeter ao tribunal distrito de Camanfumo e não no tribunal da cidade de Maputo, que tem o estatuto do tribunal provincial. Gajos da Frelimo estão a ficar doentes. Sabe por quê? É assim, você está a resolver o problema no bairro e você voa logo diretamente para lá em cima. É como gajo que está a discutir dentro da sua casa com sua esposa. Em vez de resolver o problema primeiro dentro da sua casa, antes nem de conversar com a pessoa, antes nem de resolver o problema, ele já corre no pai da mulher. Ele corre no pai da mulher e fala lá, hoje não fritaram frango, hoje não cozinharam aquela comida que eu gosto e assim eu estou bravo, quero bater sua filha. E depois o sogro como é que fala? Você é palhaço, você tem que voltar lá, falar com sua esposa. É assim como se resolve as coisas. É o exemplo que eu estou a vos dar. O procurador que perdeu tempo, 14 meses, a palhaçar. Ele achou que as coisas iam ser do jeito que... foi lá programado no Comitê Central, na Frelimo, que tinha que ser assim. É a mesma coisa do Chapo. Dizer que com o Venâncio não há diálogo. Portanto, meus irmãos, aqui deu para saber. Temos aqui o 10º, que é o procurador da linha, não sei o que, as suas obrigações, e ainda sobre essas coisas de indulto, essas coisas também de imunidade do Venâncio Mondlane. Mas, irmãos, eu falei, vão na fé, que as coisas vão se resolver. E sem falar de que órgãos internacionais que fazem parte sobre a linhagem dos direitos constitucionais, sobre a linhagem também dos direitos humanos, estão de olho. O que está acontecendo em Moçambique é palhaçada. Portanto, se você gostou deste vídeo, partilha neste exato momento para amigos e familiares e nos vemos nos próximos vídeos.